Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está registrada na Epístola Paulina aos Gálatas, no capítulo de número 1 e versículo de número 8, que nos diz da seguinte maneira: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Queridos, Paulo, em sua primeira viagem missionária, na companhia de Barnabé, estabelece algumas igrejas na região da Galácia, mais especificamente na província do sul da Galácia, a saber, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Após fundar estas igrejas naquela região, após proclamar o Evangelho de Jesus Cristo entre os gentios naquele lugar, Paulo retorna para Antioquia da Síria, onde situava-se a sua base ministerial, e começa a falar sobre aquilo que Deus havia feito entre os gentios naquela região. Quando Paulo começa então a falar das maravilhas de Jesus Cristo entre os gentios naquele lugar, alguns fariseus, ou seja, alguns mestres judaizantes, descem para aquela região e começam a colocar em xeque, a colocar em dúvida a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo não era um dos 12 discípulos de Jesus e, portanto, não estava apto para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ali. Além disso, eles começaram a dizer que a fé não é o requisito único para a salvação dos homens, mas que eles deveriam também praticar a circuncisão e voltar às práticas da lei mosaica. Queridos, ao saber deste problema, Paulo escreve esta carta e logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele faz questão de dizer que ele era apóstolo não por parte de homens, mas chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo, para proclamar as boas novas de salvação entre os gentios. Também faz questão de dizer que depois que eles saíram de debaixo do jugo da lei, eles não poderiam mais se meter debaixo do jugo da servidão, que a fé em Jesus Cristo era o requisito único, era o requisito essencial para a salvação. Paulo começa a refutar, Paulo começa a contestar aquela heresia que estava sendo disseminada, propagada, difundida entre os cristãos recém-convertidos naquela região. Paulo, em certo momento, se coloca diante do apóstolo Pedro e ele resiste a Pedro na cara, dizendo assim: como sendo tu judeu e se comporta como gentil e quer que os gentios se comportem como judeus? Paulo fala na cara de Pedro da hipocrisia de Pedro. Queridos, Paulo disse assim, neste trecho que nós lemos: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo queria dizer o seguinte: não existe outro evangelho, além daquele disseminado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo faz questão de dizer que não existe outro evangelho, mas infelizmente nós temos visto nos tempos atuais, nos tempos odiernos, muitos homens, muitos líderes, muitos falsos mestres que têm disseminado heresias dentro das igrejas, dentro dos templos, dizendo aí que existe um outro evangelho. Muitos estão pregando a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, a teologia da quebra de maldições, a teologia do sal grosso, da toalha suada, das indulgências. Paulo estava dizendo aqui que não existe outro evangelho. O que existe hoje, na verdade, são muitos homens que têm interpretado alguns textos bíblicos ao seu bel prazer para satisfazer as suas próprias necessidades e começam então a disseminar heresias por aí. Não disseminam mais o vinho novo, o evangelho puro, sacrossanto, genuíno de Jesus Cristo. Estão fazendo uma mistura, estão propagando o que nós chamamos de sincretismo religioso, como na igreja de Laodiceia, porque os cristãos de Laodiceia conheciam muito bem a verdade, conheciam muito bem o Espírito Santo e as manifestações do Espírito Santo, porém eles viviam fora da verdade. Eles bebiam em fonte e também bebiam em cisternas. É o que tem acontecido hoje. Muitos não têm
aceitado viver debaixo do evangelho verdadeiro de Jesus e estão disseminando por aí heresias. Bebem da fonte que é Jesus Cristo, mas também querem beber em cisternas. E como disse Jeremias, cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Por isso vivem procurando saciar sua sede espiritual em várias fontes. Mas na verdade estes falsos líderes, esses falsos profetas têm tentado na verdade buscar interesses próprios. Satisfazem suas próprias necessidades. Que nós possamos tomar cuidado com esse tipo de líder que tem se infiltrado no meio das igrejas nos tempos atuais.